Meus amados irmãos, considerem um privilégio estar na presença de Deus nesta noite para aprender mais dEle, para aprendermos mais da Sua palavra, daquilo que Ele tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja Ele o centro de toda a nossa adoração e da nossa pregação nesta noite. Convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, eu lerei do verso 1 até o verso 6. Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus, nesta noite, para a nossa edificação. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, muito bem aqui já foi orado pelo nosso amado presbítero que somos pecadores, ó Deus. Nós precisamos de Ti, ó Pai, em tudo na nossa vida. Nós dependemos do Senhor para tudo, ó Pai. Sem Ti nós nada somos. Portanto, ó Pai, essa experiência, ó Deus, que o Senhor nos permitiu conhecer nesta noite, através desse texto, que ela fale profundamente aos nossos corações, ó Pai, nos demonstrando a maneira que nós devemos nos portar, ó Pai, diante do Senhor e dos homens, por tudo que o Senhor Filho fez naquela cruz por nós. Eu te adoro, meu Pai amado, pelo amor constante que o Senhor tem derramado aos meus amados irmãos nesta igreja. E lhe imploro, ó Deus, que apesar de mim, o Senhor fale nesta noite, ó Pai, a começar ao meu coração, e ao coração destes que aqui se encontram, ó Pai, para entender, para te conhecer mais e melhor, ó Deus. Essa é a oração que eu lhe faço, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós confessamos, ó Deus, ser o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Vejam, Israel estava próximo do monte. Nós conhecemos toda a história, ou se não, vamos relembrar dela um pouco. Moisés havia subido ao monte certa feita e de lá descera com algumas coisas para ensinar o povo. Não obstante, depois disso, Deus o chamara novamente para subir ao monte, pois existiam coisas ainda que Deus queria ensinar ao seu povo. Apesar dos mandamentos já estarem em suas mãos, apesar de tudo aquilo que eles já haviam aprendido, Deus convoca Moisés mais uma vez e alguns anciãos e pede que venham ao pé do monte para subir, pois Deus quer conversar de novo com Moisés.
Deus chama Moisés, pois ele quer lhe ensinar algumas coisas acerca da obediência, acerca da confiança, acerca do culto que deve ser feito a Deus. Deus chama Moisés, Moisés sobe a esse monte e diz o texto, não deste que nós lemos, mas anteriormente, que Moisés fica no monte mais ou menos 40 dias e 40 noites. O povo, vendo que Moisés não volta, começa a futricar, vamos assim dizer. O povo, vendo que o Levi não vem, vai atrás do Renato. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. O povo, vendo que, apesar dos ensinos do anjo da nossa igreja acerca da adoração, o povo se sente um pouco incomodado. E eles não querem mais falar com o Levi, eles querem falar com o Renato. É isso que o texto nos diz. O texto nos diz que o povo começa a murmurar. Atrapalha esse negócio do piano aqui, né? Nós vamos dar um jeito nisso daqui. Deve ter que ficar olhando para... eu quero conversar com vocês, mas... esquisito, faz favor. O povo, então, começa a murmurar. O povo, então, começa a tergiversar sobre coisas que não são inerentes à adoração do Senhor nosso Deus. O povo começa a dizer, esse Moisés, eu não sei, bem melhor assim, obrigado. Além de um ótimo tocador, um ótimo arrumador de piano, obrigado por isso. O povo começa a se incomodar com isso. Veja que o povo, ao observar esse desastre dessa separação que eles entendem em seu coração, de que Moisés não está mais com eles, eles chegam para aquele que ficou ali, e se nós voltarmos a textos anteriores, não é o caso, mas daquilo que nós conhecemos, quando Moisés sobe ao monte, ele fala, Arão, se tiver alguma coisa, vocês resolvem aí. Mas resolvam da maneira que Deus os ensinou a resolver. Veja que, sofrendo essa pressão, que Moisés não mais aparece, eles preocupados, eles chegam a Arão e dizem assim, Arão, nós temos um problema. E é interessante que o Kairós e o Cronos em nosso coração brigam diariamente. E nós, em vez de darmos mais atenção a Kairós, nós procuramos o Cronos. E queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo, no nosso horário, da nossa maneira, e não no tempo de Deus. Muitas vezes tomamos decisões que estão longe daquilo que Deus tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Saul, espera. Pois é, mas o senhor demora tanto para vir que eu resolvi eu mesmo fazer o negócio, mas está errado. Está errado, há pouco tempo eu falei com você que não era assim. Diz-nos a história, então, que nós acabamos de ler, que Arão, ali no meio do povo, talvez com um pouco de medo, já que o povo estava a apertar-lhe, em vez de defender e ter uma luta apologética monumental, ele fala assim, é mesmo, quer saber? Me tragam todos os brincos que estão nas orelhas das mulheres, das filhas e dos filhos, tragam eles. E aqui vai uma pergunta, de onde vem esse brinco? Afinal, eles não eram escravos, não saíram do Egito, não é? Mas traga esse brinco, vamos fazer um Deus aqui, para que nós possamos ver, para que nós possamos tocar, faça-nos um Deus. Diz a história que ele faz um bezerro, de ouro. Diz-nos a história que no Egito existia um Deus que chamava Apis. Esse Deus servia ao Deus chamado Ptah, e eles são bons de nomes. Esse Deus era um touro. Apis era um touro. Diz a história que esse touro ficava no palácio, ele vivia em uma sala confortável,
Somente as altas patentes do Egito poderiam ter acesso a esse touro, através de janelas tão somente também, não era assim tão fácil. Interessante esse touro, era sensível, não podia. Diz a história que esse touro, quando morria, ele também era embalsamado, ele também era mumificado e era enterrado com honras. Por isso, nós saímos do Egito, mas como é difícil o Egito sair de nós. Quando Arão é instigado a fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é um bezerro. É um bezerro que ele faz, um bezerro de ouro. Quando instigado a procurar alguma coisa por estar distante do seu Deus, ele faz um bezerro. E então a turma do EM começa, não é o EM Hospital, o EM. Nossa, esse culto não está muito bom, hein? Essa turma começa a se juntar. Estou achando que o louvor aqui não está muito bom, hein? Eles começam. O coral eu acho que não está cantando muito bem, hein? Nós precisamos fazer alguma coisa. A pregação do jeito que foi de manhã e de noite, nós não gostamos muito, hein? Não é isso que nós encontramos muitas vezes? Não gostei da decisão do conselho, hein? Eu achei que eles iam agir assim, eles agiram assado, hein? São eles. Vejam, não são eles, somos nós. Somos nós, que imaginando estar Deus distante de nós podemos nos portar da maneira que nós achamos melhor para a nossa própria vida, sendo que as nossas atitudes sem Deus nos fazem navegar por um caminho que nos levam diretamente ao inferno. Moisés demora, faz um ídolo para nós, faz um ídolo, porque nós não aguentamos mais da maneira que aqui estamos. E o texto nos traz, então, 3 pontos que devem calar fundo ao nosso coração nesta noite, acerca daquilo que eles fizeram, para exemplo nosso, para que nós não façamos também. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós pecamos quando nós não confiamos em Deus. E nós oramos para que venham filhos e filhas. E nós oramos para que Deus leve os nossos filhos em segurança para a escola e os traga à noite. E nós oramos para que Deus nos dê um bom trabalho. E nós oramos para que Deus cuide do nosso casamento. E nós oramos para que Deus esteja conosco em nossa saúde. Entretanto, ao primeiro vento que sopra diferente daquilo que nós imaginamos, nós dizemos: Deus, não se preocupe, eu vou resolver isso daqui. Foi isso que eles fizeram. Veja o que ele diz lá no verso 1. Capítulo 32, verso 1. Mas, e eu amo a Bíblia porque ela é cheia de mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse: levanta-te, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, pois quanto a este Moisés que foi falar com o faraó, pois quanto a este Moisés que intercedeu por nós, pois quanto a este Moisés que tanto sofreu para que nós aqui estivéssemos, por quanto a este Moisés que, quando levantou os seus braços, abriu o mar vermelho e nós atravessamos, por quanto a este Moisés que tudo que nós pedimos, nós pudemos falar com o Senhor através dele, por quanto a este Moisés que fez tudo isso, nós não sabemos o que é dele. E se Deus tivesse uma cinta nessa hora, ou um chinelo para fazer voar. Mais ou menos isso. De tudo que ele fez, que eu pedi para ele estar comigo, para ensinar-lhe acerca da adoração, ainda assim, vocês querem criar um bezerro de ouro para que vocês possam adorar no lugar do Deus vivo. Sabe,
vocês são muito impacientes. Falando para eles lá, vocês são muito impacientes. De tudo, ao primeiro vento, vocês querem fazer as coisas do seu jeito. Do seu jeito. Deus não havia dito quanto tempo Moisés ficaria lá. Deus não havia dito quanto tempo eles ficariam no deserto. Dito a eles, a Moisés. Deus não havia dito nada disso, eles não sabiam. Deus havia tirado eles do Egito, Deus cuidara deles no Egito, Deus dera a sua lei, Deus dera o seu maná, as codornizes. Mas Moisés não volta. Veja que loucura eles dizem, quanto a este Moisés que fez tudo isso, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós pecamos quando nós não confiamos em Deus. E é no todo, não é em um pedaço apenas. Eu confio no Senhor, em Deus, no meu emprego. Deixa que do casamento eu cuido. Deus, eu confio no Senhor no que concerne a minha saúde, mas deixa que a educação dos meus filhos é por mim, não tem nada a ver com o Senhor. Nem tudo, ó Deus, é por Ele. E se os israelitas viessem essa noite aqui e argumentassem dessa maneira, a equipe de louvor diria a eles, mas tudo por Ele. Não é mesmo? É isso. Eles sabiam onde ele estava, na montanha, falando com Deus. Eles sabiam disso. Mas ainda assim se portaram de uma maneira como se Deus ali não estivesse. Continuando, em segundo lugar, o texto nos ensina que quando nós desobedecemos a Deus, e pense nisso, nós não estamos aqui a falar de adultério, de sexo, de cobiça, de poder. Nós estamos falando de uma coisa simples. Quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E vejam que, ao chegarmos no céu, esse argumento de desconhecimento da lei não fará muito sentido para nós lá. Na academia, aqueles que fizeram direito, e temos vários aqui que fizeram, nós aprendemos uma frase que diz que o desconhecimento da lei não é causa de inimputabilidade penal. Em uma tradução livre, eu não sabia, Deus. Sabia. Não vem me dizer que você desconhece. Isso não vai te livrar. Porque eu falei com vocês, nem um domingo, nem 2, nem 3, nem 4. Quanto tempo eu falei com vocês acerca da minha palavra e vocês não me obedeceram. Em segundo lugar, o texto nos ensina que pecamos quando desobedecemos à vontade, e não é qualquer vontade, é a vontade revelada de Deus em sua palavra. Veja o que está escrito lá no verso 4. Então, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Mas isso era lá. Isso não é conosco. Agora veja o tamanho do amor de Deus para conosco. Marque aí o livro de Êxodo onde você está, não perca. Se você o perdeu, o segundo livro. Bem tranquilo também. Vai lá no Novo Testamento agora. Pegue a sua Bíblia, vá até o Novo Testamento. Vá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Veja o que diz o verso 6, o 7 e o 11.
E somos nós agora, bons ouvintes. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, ouça. Veja o que diz o verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles quem? Não vos façais, pois, idólatras no 7, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Veja o 11 agora. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, nessa noite, nesse domingo, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deus sabe como é o nosso coração, e nós sabemos também o quanto ele é enganoso. O salmista vai dizer: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe como nós somos. Em segundo lugar, o texto nos ensina, então, que nós pecamos quando nós desobedecemos a Deus. Nós desconfiamos de Deus. Eu não sei, Deus, onde Ele está. E Ele te formou antes da fundação do mundo, te conheceu antes da fundação do mundo. E entretecido, quando éramos, Ele já sabia disso. Nós não podemos dizer, quanto a esse, nós não sabemos. Não fosse até aí já a loucura foi adiante. Eles disseram, são estes os deuses que nos tiraram da terra do Egito. São estes os deuses que nos tiraram. Volte lá para o livro de Êxodo. Volte para o livro de Êxodo. Abra no capítulo 24. É próximo do 32. 24. Veja o que nos diz o verso 3. Isso é antes do que está acontecendo no texto que nós lemos. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras de quem? Do Senhor. Referiu todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Vamos só até essa parte por enquanto. Vai piorar. Vamos só até aqui por enquanto. Eles sabiam. Nós sabemos. Deus nos diz, não faça isso, não façamos. Deus nos diz, não vá por esse caminho, não vamos. Deus nos diz, não pratique essas coisas, não pratiquemos. Ele nos ensina isso. Está aqui na sua palavra, a sua verdade revelada para cada um de nós. No verso 3 diz, referiu ao povo todas as palavras, e todos os... mas quanto ao casamento eu não sabia. Mas quanto a mexer com dinheiro, isso daí não era muito comigo, não. Como o jeito que eu tenho que tratar o meu irmão, pois é, eu fui até certo ponto, o senhor só ensinou até aqui. Daqui para lá, o senhor me ajuda, né? Porque, não sei. Não é isso? Diz a Bíblia que nós fomos ensinados desde pequenininho, desde a classe Cordeirinho, desde a tia Lala, da tia Maria Helena, da tia... Parece tia Lina. A tia Lina pegava pela orelha. Não faz isso. Está errado aquilo. Biblicamente falando. Por isso, quando os nossos anciãos, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá. Marca o X aí, qual que é? Aí, nem o reverendo sabe, está rindo aqui atrás aqui também, viu? Para com esse negócio aqui. Anciãos. Por isso, quando nossos anciãos são lembrados neste púlpito, a quem honra, honra. Porque nos ensinaram desde pequeno, para que nós pudéssemos estar onde nós estamos. Aquilo que eles fizeram lá no Egito, que isso sirva de exemplo para nós, é Paulo dizendo aos Coríntios. Serve de exemplo para que nós não façamos as mesmas coisas. Vamos voltar ao sermão de hoje.
Eles conheciam, portanto, a lei. Volte um pouco ali ainda no verso 20, só mais um pouquinho para trás. Verso 20, do capítulo 1 até o capítulo 3. E veja que perigo. Nós estamos estudando no ponto 2, que nós pecamos quando desobedecemos ao Senhor. Quando eles fazem esses deuses, eles dizem Deus, aparece só um bezerro por ali, quando eles fazem isso, são esses os seus deuses, os nossos deuses, que nos tiraram da terra do Egito, pouco tempo antes. Na escola bíblica dominical, da semana retrasada, quando eles estavam lá na escola bíblica dominical do deserto, quando eles estavam lá estudando, Deus chamou eles, Moisés chamou, Deus falou através de Moisés, e leu para eles lá o verso 20. Guardem isso na cabeça. Eles falaram assim: estes são os nossos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Ou não foram à escola bíblica dominical. Diz lá no verso 20, a partir do verso 1, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Já começamos errado depois. São estes os seus deuses. E ele continua no verso 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança do que está no céu, na terra, na água, nada disso. Eu te tirei do Egito. Só eu posso ensinar você como você pode me adorar. Ninguém mais tem essa prerrogativa. E ao ensinar-te a me adorar, eu disse: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, a cobiça não pode vir antes. Portanto, o orgulho não pode vir antes. Existe um filme muito bom, o nome dele é Advogado do Diabo. Ele é bom, tá? Tem esse nome aí, mas é bom, não se preocupe. Eu lembro que ao final, pode contar o final? Pode. Eu lembro que ao final, quando acaba tudo e vai tudo bem, resolvida a situação, o diabo chega para o Kenny Reeves e fala assim: ó, mas é uma situaçãozinha que a gente consegue resolver, hein? O que você acha? Ele fala: é comigo mesmo. Ele vai embora. E o diabo fala: é esse orgulho que eu preciso. Simples. Sorrateiro. É esse ídolo que eu preciso. É esse orgulho que eu preciso. É esse Deus que ele vai lhe imputar antes do Deus que ele tirou da terra do Egito. É isso que ele faz. Mas apesar de tudo isso, na ausência do reverendo Levi, o reverendo Renato pega e faz um bezerro de ouro. É disso que nós estamos falando. Uma simples analogia, para que fique mais claro tão somente. Ok? E assim eles pecaram, e assim nós pecamos também, quando colocamos outras coisas antes do nosso Deus. Não bastasse isso, agora sim, o 24, a partezinha que nós não lemos. Se vocês tiverem curiosidade de ler, volta lá para o 24. Lá no verso 3 ainda. A parte A diz, 24:3, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Eu não estava lá, Deus aí já está comigo. Eu vi lá que o Senhor falou, que o pessoal lá tinha que não sei o quê, né? Mas, eu não vou me comprometer com isso. Veja o que diz a parte B do versículo. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E não é assim quando nós batizamos os nossos filhos? Nós nos trazemos aqui à frente. Teve um último, né? Quem que foi o último aí, que eu não lembro mais? Tá bom, é isso mesmo. Teve aqui. Aí veio o pai, aí veio a mãe, daí o nosso amado reverendo Levi lê. Vocês vão trazer a igreja? Sim. É isso daí. Vamos trazer sim. Vocês vão ensinar eles lá, dia a dia, cultinho doméstico. Não pode deixar que daqui tudo que o senhor falar, nós faremos. É isso daqui. Na profissão de fé não é a mesma coisa, não é? Vocês vão lá obedecer as decisões do conselho. Vamos. Parece Nil depois. Né? Vamos obedecer isso daí sim. Não é?
precisam obedecer às autoridades, esse tipo de coisa. Igual hoje o reverendo, o amado presbítero Rogério, falando que não pode comer pipoca, não pode comer café na igreja. E tinha gente comendo barra de fruta ali do lado, ali, enquanto fazia ata ali. Entendeu? Não. Fala assim, tudo nós vamos te obedecer. Era bem a hora, mas era a hora que foi bem a hora que eu puxei a barra do negócio, não pode comer na igreja. Eu vou jogar essa igreja. Então veja, todo o povo respondeu: ó Deus, tudo que o Senhor falou que nós temos que fazer, nós faremos. E aquilo que o Senhor falou que nós não podemos fazer, nós não faremos. Por isso, meus amados irmãos, nós pecamos quando nós desobedecemos à vontade. E aí é que está, não é uma simples vontade que nós conhecemos, é uma vontade revelada. Ele falou como é. Ele disse através de Moisés como nós devemos nos portar. Por isso nós pecamos, meu amado irmão, quando nós desobedecemos a palavra de Deus. E nós precisamos identificar isso em nossos corações. Deus fala, não adultere. E nós ainda achamos que apesar daquele sangue derramado da cruz, nós temos uma autossuficiência de podermos nos portar com o nosso cônjuge de uma maneira que não é condescendente com aquilo que Deus ensinou. Deus fala, não roube. Mas ainda assim, dentro do nosso coraçãozinho, que nós conhecemos muito bem, nós achamos que nós podemos enganar o nosso governo acerca daquilo que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele fala, não minta, seu irmão, mas há a presença do seu irmão inexistente ao seu lado. E nós trazemos palavras que não agradam a ele. Nós mentimos para ele. Saúde. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Por isso é necessário que nós reconheçamos, é necessário que nós pedimos a Deus para que Ele sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho que não lhe agrade e transforme isso. Transforme isso, porque nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Aquele sangue derramado da cruz tem um alto preço. Seremos eu e você lá. Não conseguiríamos de forma alguma. Ele estava lá, ele chegou a pedir, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas aqueles que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo, eu sei que o Senhor os ama. Faça sua vontade, não a minha. Resgate por alto preço que nós não temos nem condições de mensurar. Faça isso. Faça isso, Pai amado. Nós precisamos identificar o nosso pecado e precisamos mortificá-lo em nosso coração. O texto nos ensina, em primeiro lugar, então, que nós pecamos quando nós não cumprimos a palavra de Deus, quando nós desobedecemos a sua palavra. Em terceiro e último lugar, o texto nos ensina, e aqui é algo que, apesar de ouvido aqui, nós podemos pensar muitas vezes que seja uma coisa simples, que não faz tanto sentido para nós, crentes de escola bíblica dominical de tanto tempo. Jefferson, nós vamos falar de erros nesse sentido. Talvez isso não guarde, talvez isso não encontre guarida em seu coração. Mas o povo tinha acabado de sair, acabado de ser milagrosamente tirado do Egito. Passado um tempinho, ele falou, esse Moisés não sei onde é que está, hein? E esse Deus que fez tudo por nós, eu também não sei, eu vou caminhar do meu jeito. Em terceiro e último lugar, nós pecamos, guarde isso no seu coração, quando nós adulteramos aquilo que Deus tem pedido para nós. Vamos lá. Continue no texto lá, veja o verso 5 e o verso 6. Arão, vendo isso, ou seja, aquilo que estava lá acontecendo, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram
ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós pecamos quando nós adulteramos aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Não terás outros deuses diante de mim. Ouve, ó Israel, eu sou o seu único Deus. Somente a mim adorarás. Somente a mim darás testemunho. Não pode fugir disso. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que o povo não sabia onde estava esse Moisés, não sabia, não confiava mais. Vamos fazer deuses e vamos adorar esses deuses. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, e me ajude a sustentar a minha família. Mas sabe, eu acho que eu posso roubar e dar uma vida melhor para eles. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e que os meus filhos possam crescer diante da Tua palavra. Mas sabe, eu acho que eu vou roubar o tempo que eu tenho para ensinar os meus filhos acerca do Senhor e que eles aprendam de outra maneira. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, quando ajo desta maneira. O povo queria fazer a coisa do jeito dele. Eles eram abençoados, saíram do Egito com mão forte e mão poderosa. E ainda assim quiseram fazer da maneira deles. E aqui, nesse terceiro ponto, nós devemos nos perguntar acerca de como nós adoramos ao Senhor nosso Deus. De que maneira nos portamos em nossa adoração. O povo queria fazer a coisa do jeito dele. Ah, esse Moisés, eu não sei coisa de Moisés. Ó, cara, foi, não voltou mais, hein? Há um tempo aí, o cara sumiu do negócio aqui. Entendeu? Não, tudo bem, Deus, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor manda comida, as sandálias dos nossos pés não se desgastam. É assim? Ó, quando vieram os cavaleiros lá no Egito escravo fui, sim, assim, no Egito escravo fui, não vi o faraó. Eu estava triste, bem triste eu estava, meu coração chorava. Aí eu falava, Deus me liberta. A hora que Deus nos liberta, a primeira coisa que nós fazemos é fecharmos a porta, por imaginarmos que a nossa autossuficiência pode nos levar a um caminho de salvação. Sendo que Satanás abre as portas do inferno e diz, venha forte, porque aqui você tem lugar. Era isso que o povo fez. Precisamos, meus amados irmãos, pensar juntos sobre a adoração. Veja tudo que Deus fez por nós. Veja tudo que Deus tem trabalhado por nós. E aqui nos cabe algo que sempre deve ser muito caro. E nós bateremos sempre nisso. O adorar ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele é o único Deus, não há Deus além dele. Tudo que temos, tudo que somos vem dele. Não vem de outro lugar. Porque Ele nos ama. Ele nos tirou com mão forte de onde nós estávamos. Davi vai dizer que ele firmou o seu pé sobre a rocha. Ah, mas domingo está chovendo, é muito frio, não vou na igreja não. Eu gostava quando eu morava na época, o pessoal sempre falava assim, mas se o trem que vai para o céu bem nesse domingo passar na igreja lá, daí você não está lá, daí você não vai lá. É perigoso. Minha avó gostava, não. Assim. E aqui nós devemos nos preocupar, meu amado irmão. Quando Deus vai tratar desse ponto com eles, quando Moisés volta a tratar desse ponto com eles, sobre o bezerro, eles entendem, Spru vai dizer isso, ele vai dizer assim, o bezerro, e me permitam um comentário tão somente sobre isso daqui. Ele vai dizer que, vocês fizeram o bezerro, deixa eu falar para vocês, eu vou ler aqui o que ele diz, o bezerro não decretava lei, nem exigia obediência. Vamos fazer as coisas do nosso jeito. Chegamos até aqui, vamos fazer assim. Esse bezerro não possui a ira
justiça ou santidade que precisasse ser temida. Esse besouro era surdo, mudo, impotente. Esse bezerro, não estragaria a diversão deles, nem os chamaria para o juízo. Bom esse bezerro. Esse bezerro era uma religião inventada pelos homens, praticada por homens. Entretanto, meu amado irmão e minha amada irmã, inútil para a salvação. E eu fico a me pensar, se me permite, abrir um parênteses aqui. Nós cantamos até quando nós somos pequenininhos, deixa sair meu povo para prestar-te culto, e assim diz o Senhor. As crianças cantam essa música ainda ou não? Canta. Cantar de manhã, Jesus, amado. Ouviu? Tu és cantada de manhã. Você cantar de manhã essa música? Vixe. Então, deixa sair meu povo para prestar-te culto, e veja que perigo isso. Elas mesmas nos ensinam isso. E nós, ao sairmos dessa porta, talvez nem lembremos mais disso. Da maneira como nós devemos adorar ao Senhor. Vejam, a adoração deles era meio parecida. Abra lá no capítulo 20, verso 24, do mesmo livro de Êxodo. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e abençoarei. Então somente sê fiel a mim e cumpra os meus estatutos. Nós só podemos adorar ao Senhor nosso Deus da maneira que Ele instituiu. Não existe maneira diferente. Eu sou apaixonado pela liturgia que nós temos, pois ela trabalha todos os elementos de adoração. Nós nos achegamos a Deus, nós pedimos a sua orientação sobre o culto, nós louvamos o teu santo nome, nós damos a Ele daquilo que Ele nos deu, nós confessamos os nossos pecados, nós ouvimos a sua palavra. E vem a melhor parte, quando o ministro vem à frente, levanta os seus braços e nos dá a bênção. O povo estava no Egito, não tinham essa bênção. Quando eles saem do Egito, eles começam a participar disso. E ainda assim tentam imaginar que podem fazer coisas ao seu bel prazer. No verso 6 ele disse: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir longe do seu Deus. A festa foi boa, mas foi indecente. A festa foi boa, mas foi idólatra. A festa foi boa, mas foi imoral. A festa foi boa, mas não foi de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, meu amado irmão. Moisés estava lá no monte para saber sobre o tabernáculo. Deus, eu preciso construir, constrói assim. Leva o bezerro, derrama o sangue desse. Talvez agora, olhando, você não entenda, mas lá na frente, quando os meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim me procurarem para confessarem os seus pecados, eles o farão embaixo do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz e nos comprou por tão alto preço. Esse é o arco. E se existe algo maravilhoso mais que isso, nós ainda não descobrimos. E isso começou lá atrás e veio até aqui. Portanto, meu amado irmão, se nós fizermos as coisas do nosso jeito, assim como eles fizeram, navegaremos em calmas águas para o inferno, que de braços abertos está para nos receber. Entretanto, se fizermos conforme Cristo pagou aquele preço na cruz, se fizermos da maneira que Deus nos instruiu,
Então esses bancos serão pequenos no céu para nos ajuntar todos lá em uma só voz e agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. É isso que o texto nos mostra. É isso que o texto nos ensina esta noite. Nós estamos vivendo como Deus quer que nós vivamos, ou nós estamos vivendo do nosso jeito? Ei, Arão, tá de bobeira aí? Faz um ídolo aí, porque o negócio aqui está bem enrolado. Nós não vamos ler os textos para frente, tá? Mas tenha curiosidade de ler o texto para frente. É espada para tudo quanto é lado, é lança para tudo quanto é lado, e pega e arrebenta esse pessoal que fez esse negócio. Não vivemos mais nessa época. Mas é o que vai acontecer lá. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos fazendo as nossas coisas de formas corretas diante de Deus. Estamos fazendo as coisas de forma que agrade a Deus. Vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ou nós vivemos uma vida para agradar aqueles que estão do nosso lado e não agradar a Deus. Que quando do céu Deus nos olhar, que Deus não comente diante do seu trono: vai, desce, porque esse povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Que não seja assim em nossas vidas, mas que seja sempre a cruz de Cristo a nos conduzir em todos os nossos caminhos. Que seja sempre a cruz de Cristo a conduzir o nosso casamento, a conduzir o nosso trabalho, a conduzir os nossos estudos, a nos conduzir, até que, fora do Egito, encontremos todos nós na presença de Deus, no tabernáculo que Ele instituiu, para que nós o louvemos dia e noite, até a consumação dos séculos. Amém?